E aí galera, Nog aqui de novo, e hoje eu vou falar de 5 estratégias que eu usei na minha preparação, que foram basicamente os pilares da minha aprovação em dois concursos públicos, que foi o TJ de Roraima e o TJ de Alagoas. E hoje eu estou também usando essas 5 estratégias para ter minha aprovação no TJ do Ceará. Não sei se vocês sabem, mas esse canal foi criado exclusivamente para ser tipo um diário da minha preparação por concurso do TJ do Ceará, que é o meu foco hoje. E eu estou usando essas 5 estratégias, né? Entre outras, mas hoje eu vou falar de 5 para poder ter aí essa minha aprovação. Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. Então, bora lá para a primeira estratégia. A primeira estratégia que eu quero falar para vocês é sobre ter um foco, um objetivo no concurso que vocês querem para a vida de vocês. Tem muita gente, inclusive eu, no início da minha preparação para concurso, eu queria abarcar o mundo inteiro. Já chegou uma época que eu estava estudando para tribunal, para Caixa Econômica e para o INSS. Como vocês podem ver, são concursos totalmente diferentes, áreas totalmente diferentes, e iam ter questões totalmente diferentes. Então, a minha mudança veio quando eu foquei e decidi que eu ia estudar só para tribunal. Falei, não, eu vou estudar para tribunal e eu vou resolver questões da área de tribunais e eu vou estudar matérias que caem em área de tribunais. É tanto que o meu primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal, eu falei sobre o que eu estou fazendo para poder estudar para o TJ do Ceará. E teve uma pessoa que comentou o seguinte: tu está estudando direito civil e direito penal, sendo que no último edital não caiu direito civil e direito penal. Mas só que é o seguinte: direito civil e direito penal cai na área de tribunais, que é a área que eu estou estudando. Então eu estou estudando os assuntos que caem. Então, por mais que o próximo concurso do Tribunal de Justiça do Ceará não peça direito civil e direito penal, mas eu estou estudando porque vai que tenha outro concurso de tribunal que peça, já que são matérias que são comuns da área de tribunal. Então, quando você foca em uma área, em um concurso, em um cargo, as coisas começam a ficar bem mais claras para você, porque você começa a estudar matérias específicas. Na hora que você for fazer questões, vão ser questões específicas, e na hora que você chegar na prova, você vai ver que vai bater tudo certinho. Por mais que, por exemplo, você vai fazer um concurso de polícia e de tribunal. Nos dois vão cair, por exemplo, o direito penal. Só que o direito penal, que é cobrado em concurso de polícia, ele tem uma sistemática diferente do direito penal que é cobrado na área de tribunal, por mais que seja direito penal. Tá entendendo? Então, fala assim, tem como conciliar? Deve ter, cara. Mas só que a maneira que vai ser cobrada vai ser diferente. Porque são áreas diferentes. A maneira que um policial lida com o direito penal é diferente do que a maneira que um técnico judiciário vai lidar com o direito penal. Por mais que seja a mesma matéria. Então, quando você define uma área, fica muito mais simples o caminho para você percorrer nessa jornada aí de concurso. Então, a primeira dica que eu dou é: defina um objetivo, defina um cargo e defina uma área de estudo. Com isso definido, você já vai abrir as portas para as outras estratégias que eu vou falar aqui. A segunda estratégia que eu uso, que eu usei e que sempre vou usar é a estratégia de revisões inteligentes. Como é que é uma revisão inteligente? Hoje em dia, tipo, revisão é muito importante, né, para concurseiro, a revisão é essencial. Porém, como funcionam muitas revisões? Você vai revisar ou assistindo vídeo aula ou no PDF do curso que você tem. Você vai lá e vai revisar. Isso gasta muito tempo. Então, uma revisão inteligente é quando você, de dois modos, na minha opinião, tá? Na minha opinião, de dois modos, você faz um caderno de erro e você revisa seu caderno de erro, ou o tipo de revisão que eu faço, que é revisão pelo aplicativo Anki, ou pelo programa Anki, se você usa o computador. O Anki, ele faz uma revisão muito inteligente, por quê? Porque você vai colocar os pontos que você está estudando, que você tem dúvida, e ele vai te trazer aqueles pontos dependendo da dificuldade que você tem para responder aqueles pontos. Digamos que você tem dificuldade em um certo ponto de direito administrativo. Ele vai trazer para você, em forma de pergunta, né? Você mesmo vai fazer o card,
em forma de pergunta. Se você tiver dúvida, ele vai te trazer daqui a 10 minutos, daqui a um dia. Se você não tiver dúvida, se você responder de maneira rápida, ele vai te trazer daqui a 10 dias, daqui a 15 dias. Então, quanto mais dificuldade você tiver em um assunto, mais rápido, mais vezes ele vai te trazer aquele assunto. Então, o Anki, para mim, é um dos, assim, nesse quesito de revisão, não só revisão, né? Como eu já falei no primeiro vídeo que eu fiz aqui nesse canal, eu uso o Anki não só para revisão, mas para estudo também, porque eu coloco lei seca lá no Anki e ele sempre está me trazendo a lei seca. E para mim, uma das melhores maneiras de tu aprender lei seca é pelo Anki. Então, serve tanto para revisão quanto para estudo. Mas para esse requisito de revisão, para mim, o melhor método é o Anki. Justamente por isso, porque ele não vai te trazer aquilo que você já sabe. Ele sempre vai bater na tecla daquilo que você tem dificuldade de aprender. E aí você sai daquela mesmice de você estar tá lá na prova, você fala, pô, eu estudei esse ponto aqui, só que eu esqueci. Né? Sempre acontece isso, acontece comigo, já aconteceu comigo. Fala assim, pô, eu estudei essa matéria, eu estudei justamente esse ponto aqui, mas eu esqueci. Mas por que você esqueceu? Porque você não revisou direito. Você não viu as nuances, tudo que tinha ali para poder resolver a questão. É na revisão que você vai ver isso. A terceira estratégia se conecta com a revisão, que é a estratégia de resoluções de questões. Por que se conecta com a revisão? Porque é na resolução de questões que você vai ver na prática como é que está o seu desempenho e na prática qual é o assunto que você tem mais dificuldade. Porque a maioria aqui assina alguma plataforma de resolução de questões e as próprias plataformas elas mostram ali a porcentagem do assunto que você está errando mais ou que está acertando mais. Então, você vai fazer o seguinte, quer dizer, eu faço, né? Cabe a você ver se você vai querer seguir esse método ou não. Pega o assunto que você tem mais dificuldade, vai resolver questões e na hora que você errar a questão, você vai lá no comentário, ver como é que se resolve aquela questão, como é que se chega na resolução daquela questão para saber o porquê dela tá certo e o porquê dela tá errado. Você pega aquela resolução e coloca no Anki. E aí sempre o Anki vai trazer aquele método de resolução daquele tipo de questão, daquele tipo de assunto. E na próxima vez que você for fazer a questão daquele assunto, de tanto você já ter resolvido lá no Anki, de ele trazer sempre a revisão, eu duvido que você vai ter dificuldade de resolver essa questão. É muito difícil, cara, é muito, muito difícil. Então, são duas coisas que se encaixam, que é revisão e questões. Todo mundo fala isso. Você pode abrir vários vídeos aí de aprovados, de dicas, que sempre vai ter a questão das questões. Até porque, né, você está numa prova, você vai para uma prova para resolver questões. Então, é a maneira que você treina, é a maneira que você, como eu falei, né, vai ver na prática como é que está o seu desempenho. Então, você resolver questões, nem que seja 3 vezes por semana, cara, no mínimo, assim. 3 vezes por semana do assunto que você estudou ou do assunto que você tem mais dificuldade, mas resolva pelo menos 3 vezes por semana questões daquele assunto. É muito importante conciliar revisão com questões. A quarta estratégia que eu vou falar aqui é algo bem mais é, geral, algo muito mais geral que afeta muitas pessoas, que é a motivação. É, eu tô estudando no pré-edital do concurso do TJ do Ceará. Tem muitas pessoas que não conseguem estudar no pré-edital justamente por falta de motivação. E é quando vem o edital que começa aquela motivação. Fala, cara, agora eu vou estudar, agora eu vou mudar de vida. Só que mesmo durante o pós-edital, que você chega naquele pico de motivação, sua motivação começa a cair. Isso acontece com muitas pessoas, assim, sei lá, 99% das pessoas isso acontece. Então é essencial você se manter sempre motivado, por mais que, né, sempre aconteça alguma coisa na família, sempre vai acontecer alguma coisa dentro da própria casa, tudo mais, mas é sempre essencial se manter motivado, seja assistindo vídeos de pessoas no YouTube, pessoas que passaram, ou dicas também, mas é muito importante, cara, se manter motivado. E é por isso que eu tenho um grupo no WhatsApp que é onde junta pessoas que estão focadas em estudar para concurso. Porque é o seguinte, cara, quando eu acho que a maioria de vocês aqui que estão assistindo, vocês estudam sozinho. Eu estudo sozinho e a maioria das pessoas estudam sozinhos.
Então é muito importante quando a gente se sente parte de um grupo, seja de concurseiro, seja um grupo, sei lá, da escola, político, sei lá, mas a gente se sente mais motivado porque nós somos seres humanos e somos pessoas, somos seres, né, sociáveis. Então, quanto mais a gente se acha participando de um grupo, mais motivados a gente se sente. Então, eu tenho um grupo no WhatsApp, onde tem uma sala no Meet, que ela é aberta 24 horas. Quando uma pessoa ela vai estudar, ela entra naquela sala e fica lá estudando. Aí, quando uma outra pessoa for estudar no mesmo horário, ela também entra e fica estudando todo mundo junto. Não é uma sala de bate-papo, tá? É uma sala de estudo, cada um fecha ali seu microfone, pode deixar a câmera aberta ou não, mas fica estudando. Como é que isso influencia na mente da pessoa? Isso influencia da seguinte forma. Você está ali, digamos que você está no Instagram. E aí você sabe que você faz parte daquele grupo onde tem várias pessoas que estão estudando naquele mesmo momento que você está perdendo tempo ali no Instagram. Aí você vai colocar, caramba, eu tô aqui perdendo tempo no Instagram, enquanto meus concorrentes estão ali estudando, literalmente estudando, eu posso literalmente só entrar na descrição do grupo, clicar em um link e entrar na sala. E isso meio que incentiva a pessoa, fala, cara, eu não vou perder meu tempo enquanto tem pessoas estudando. Todo mundo está ali estudando e eu estou aqui perdendo tempo. Então isso entra na cabeça da pessoa. Isso é muito importante, porque às vezes a gente nem sente, a gente nem sabe que a gente está perdendo tempo vendo besteira, e enquanto literalmente a nossa concorrência está estudando. Então eu tenho esse grupo, não é só o foco do grupo é nessa sala de estudo, né? Mas a gente dá dicas, compartilha materiais e tudo mais. Mas o foco é uma salinha de estudo onde as pessoas vão estudar e vão ter alguém ali acompanhando ou estudar sozinho mesmo, até esperar que alguém no mesmo horário tenha disponibilidade para estudar. Eu vou deixar o link desse grupo ou na descrição ou no comentário fixado. Para quem quiser, pode entrar lá e é bem-vindo. E a quinta e última dica é você, além de se manter motivado, você tem que manter a sua energia, cara. Você tem que manter o seu corpo bem. Porque não adianta nada você falar assim, cara, eu vou estudar 10 horas por dia, 10 horas direto. E quando chega ali perto da prova, você já está acabado. Fisicamente, mentalmente, você está detonado. Eu já passei por isso, de fazer maratonas de estudo. Já passei 3 dias fazendo maratona, não 3 dias direto, tá, gente? Eu passei 3 dias fazendo maratona de estudo. Só que quando chegou ali no final, eu tava acabado, cara. Eu tive que passar mais 3 dias descansando, porque eu tava acabado mentalmente. Então, o que vale mais a pena? Na minha opinião, tá? Na minha opinião. Essas pessoas falam, eu estudo 14 horas por dia, eu estudo 10 horas por dia. Às vezes, essas pessoas não absorvem o conteúdo que uma pessoa que estuda 2 horas por dia absorve. Às vezes, uma pessoa que estuda 2 horas por dia, ela absorve muito mais conteúdo, ela aprende muito mais que uma que estuda 14 horas por dia, entendeu? Então, é essencial você cuidar da sua vida, da sua saúde, da sua energia. É, tenta assim, ao invés de você falar assim, eu vou estudar hoje 14 horas, fala, cara, eu vou estudar 5 horas, beleza, vou estudar 5 horas, e esse outro horário que eu ia estudar, eu vou fazer uma atividade física, vou fazer uma academia, vou correr. Eu, no caso, eu faço academia segunda a terça, nas quartas eu corro, e quinta e sexta eu também faço academia. Então, eu sempre me mantenho ativado, cara. Isso é bom para a mente, você manter o seu corpo oxigenado. Você não fica definhando. Eu, eu, eu ia ficar muito agoniado se eu passasse muito tempo dentro de um quarto estudando. Eu ia ficar muito agoniado. Então, mas eu acho que isso vai de cada um, né? Mas é a dica que eu dou. Como eu falei, é a dica que eu uso, que eu usei e que eu vou usar para mim. Eu não vou ficar definhando dentro do quarto, estudando o tempo inteiro, maltratando o meu corpo, cara. E quando chegar na hora da prova, eu vou estar acabado, mentalmente e fisicamente. Vai ser até pior. Eu posso ser o cara mais foda do mundo resolvendo questões lá, o seu top 1 do que concurso de questões, mas se eu chegar na hora da prova e tiver acabado mentalmente, e aí? Adiantou de alguma coisa? Então, são essas as dicas, né? Como eu falei, tem mais, mas eu vou trazer 5 agora porque eu não quero que o vídeo fique muito longo, não quero que fique muito chato, então, então por isso que eu trouxe essas 5. Se você aí tem outras dicas, deixa aí no comentário. Se você concorda com isso que eu falei, fala aí também no comentário, é muito importante. Eu acho muito legal os vídeos que eu postei ultimamente, né? Eu postei 3 vídeos aqui nesse canal e as pessoas comentam muito, eu acho muito legal. Eu respondo todo mundo que comenta aqui nos vídeos.
Então comenta aí, dá seu like, se você quiser acompanhar essa minha jornada aí na minha preparação para o concurso do TJ do Ceará, é até importante para manter você também motivado, né? Então, como eu falei, né, o objetivo desse canal é meio que fazer um diário para me manter motivado, porque eu falei assim, cara, eu vou fazer um vídeo falando que eu vou ser aprovado. Então eu vou ter que estudar pra caramba para poder voltar aqui e falar, olha, eu falei lá atrás que eu ia ser aprovado e hoje sou aprovado entre os primeiros. Entendeu? Então isso já é um ponto de motivação para mim também. Então eu deixei nos comentários, curta, se você quiser compartilha aí. Vou deixar nos comentários ou na descrição do vídeo o link do grupo que eu tenho lá no WhatsApp, você pode entrar, você é bem-vindo. Mais uma vez, não é um grupo para fazer discussão, não é um grupo para falar muito, é um grupo onde vai ter uma salinha de estudo para as pessoas que estudam sozinhas e querem ter uma companhia e se sentir que, pô, ao invés de eu estar fazendo tal coisa, eu deveria estar estudando, eu vou lá e vai ter alguém estudando também. Então, no mais é isso, pessoal. Como eu falei, se quiserem, fique aí, acompanhem, se inscrevam no canal e comentem e curtam. É nóis, valeu.